Quando a mãe é aquela mãe que ela quer comandar a vida do filho, sim, vai ser sempre difícil. Porque ele não vai responder essa expectativa dela e ela vai sofrer muito. Porque é sobre ela. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje vamos falar da educação dos filhos. Eu ainda não sou mãe, então tô aqui com meu bloquinho de notas a postos para aprender muito junto com você. E para você que já é mãe, eu tenho um dado que eu quero saber como é que é aí na sua casa. Sabia que uma pesquisa da Datafolha investigou que pelo menos 51% dos pais sequer conseguem acompanhar a tarefa dos filhos, não sabem nem se eles fizeram essa tarefa? E 1 em cada 3 pais diz que o filho não está aprendendo direito. E aí? A culpa é de quem? Essa educação deve ser atribuída a quem? Me conta aqui, qual é a sua opinião? A escola é que não está indo bem? Ou as coisas em casa é que deveriam mudar um pouco quando o assunto é a educação dos filhos? Educação das crianças, nesse caso. Para entender esse contexto, eu chamei alguém que você já conhece e que sabe muito sobre esse tema, que é a Cristiane Borges, especialista em desenvolvimento e comportamento humano. Seja bem-vinda! Oi, Gé, tudo bem? Muito obrigada. E você viu que eu já deixei uma batata quente aí. Já, né? Quem é que deve educar essa criançada toda? Já tô aqui para aprender também, Cris. Realmente, hoje a gente vê cada vez mais a tendência de pouco tempo dentro de casa e mais tempo dentro da escola. E aí começa essa dúvida. Será que a escola deveria responder mais sobre esse comportamento dos filhos? Ou a mãe é que tem que ficar mais alerta, Cris? Estamos falando de educação e estamos aí falando sim da responsabilidade dos pais. Formação, a educação, ela forma. Então sim, é em casa que tudo começa. Educação e escolarização são coisas diferentes. Totalmente é importante diferente. Falar da palavra, né? Exato, totalmente diferente. Escolarização, o nome já diz, né? É escola. Ok, mas os dois precisam estar juntos. Da mesma forma que precisamos enviar para a escola crianças educadas, nós também queremos da escola uma boa escolarização. Então, se nós precisamos estar juntos, mas o que vem acontecendo é que tudo está sendo direcionado demais. E isso está levando ao caos. Porque a criança, ela não tem o ponto de apoio. Então, ela está na escola, a referência dela, quem manda é o pai e a mãe. Mas aí, quando ela está em casa, mas na escola me disseram tal coisa, aconteceu tal coisa. Então, sempre vai estar para lá e para cá. E a gente vive fases, né? Eu acho que o mundo, ele foi se adaptando à educação que minha mãe recebeu, foi diferente da educação que ela me deu, que provavelmente vai ser diferente do que eu vou aplicar com os meus filhos no futuro. E eu imagino que hoje você não só fale como especialista, mas também como mãe. Lá vou eu falar das fofocas agora. Você tem uma grande experiência como mãe. Conta pra gente um pouquinho dessas raízes e como é que começou esse olhar para a maternidade com responsabilidade, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Mãe de 5 filhos. Então aí eu tenho 2 jovens e 3 crianças. Então, quando eu falo em educação, primeiro, para mim, sempre veio a formação. Né? E olhar para tudo isso, olhar para os nossos filhos hoje, com esse olhar no futuro, ele faz toda a diferença. Para mim, é isso. Então, da onde veio esse mães líderes de futuros líderes? Exatamente nesse contexto de olhar para minha casa e pensar no futuro dos meus filhos. E aí, quando eu olho para os meus adultos já, né, 20, 22 anos, que já são adultos, que estão no caminho, se direcionando para um futuro, para uma liderança, se liderando, eu começo a olhar para os pequenos também e dizer assim, opa, é esse o caminho. É necessário seguir um caminho. Eu sempre falo lá em casa para os pequenos mesmo, né? Que nós precisamos trabalhar processo.
né? Simples processos dentro de casa de começar e terminar, organizar antes para o outro dia estar pronto. Então, assim, é isso, é olhar para esse futuro e criar esse processo. Ele não vai acontecer do dia para a noite. Então, é aquela visão que começa na visão da mãe, não do filho. Não esperar ele crescer para ter essa visão. Exatamente, porque às vezes... E não é porque a mãe quer, né? A gente está tão ocupada na emoção, na preocupação, nas dores de mãe. Tô fazendo certo, tô fazendo errado, e as informações, é tudo, que a gente, muitas vezes, a mãe não para olhar para isso. Ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe como fazer. Que é o meu caso. Comigo também era assim, eu sabia o que eu queria para os meus filhos. Eu estou falando de lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu comecei o meu processo aí. Eu sabia o que eu queria, mas eu me dei conta de uma coisa, que o meu comportamento me levava a caminho distante do que eu queria. Eu tinha certeza do que eu queria para os meus filhos, mas da forma com que eu me controlava, que eu me comportava e que eu lidava com toda a situação, me distanciava do caminho que eu queria. E não estou falando do caminho deles, eu estou falando do meu mesmo. Do meu como mãe. Para que eu pudesse ser uma líder para formar eles como líderes também. Olha, aí já fica uma informação importante. Quer dizer que maternidade não é só sobre o olhar em relação ao filho, porque a gente fala de maternidade sempre olhando o produto final, né? Que é a criançada crescendo. Mas tem algo que vem nesse processo, que é essa mãe. Diziam que vem sem manual, então agora começamos a ter um manual. Você pode ajudar a gente a entender isso, Cris? Então, é interessante porque eu, quando criança, eu sempre sonhei em ser mãe de muitos filhos, né? Isso era o meu sonho. E então, assim, mas eu nunca parei na minha vida, a vida foi indo, né? Para olhar para isso. Eu fui me dar conta disso faz 1 ano, talvez, o dia que eu fui preparar uma palestra e eu coloquei a foto dos meus filhos. E eu disse, uau, olha realizei aqui, o sonho. realizei meu sonho. Então, assim, isso é uma coisa, assim, muito importante para que as mães se conectem. Porque toda aquela emoção, todo aquele sonho tá ali dentro dela. Só que aí, como que eu me conecto? Eu me perco às vezes no caminho, não é nem por querer. E aí quando eu me direciono novamente, quando eu me busco e digo, opa, para onde que eu quero ir? E nós estamos falando de uma mãe que tá cada vez mais... vou colocar assim, afogada, porque é assim que a gente se sente no meio de tanta informação, de como deveria ser, de como eu posso ser, as possibilidades do maternar estão tão expostas, porque se a gente for voltar um pouquinho, quando a gente não ficava tanto tempo na rede social, você não sabia como a mãe do lado, a sua vizinha, estava realmente criando os filhos dela. Você não tinha essa noção do bastidor. Hoje, com a rede social, as mães influenciadoras começaram a levantar suas bandeiras do que é certo, como aplicar a maternidade. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como você indica filtrar essa informação e o que você acha dessa vitrine da maternidade, que também é uma grande exposição. A mãe tá ali para colocar o que ela considera legal e às vezes recebe uns comentários que também não são tão positivos e vem o julgamento das outras mães. Então, realmente é um turbilhão de acontecimentos ali nesse meio. Isso, tem 2 pontos. Eu acredito muito que tem muitas mães que elas estão ali colocando seu dia a dia, né, lindo, maravilhoso, e tá tudo certo porque vai ter pessoas que vai se identificar com ela, vai ter pessoas que vai aprender com elas. E aquelas mães que se sentem ali perdidas, nossa, mas ela tá fazendo tão bem, olha só, eu queria fazer como ela. Para essas mães eu digo uma coisa, para que elas olhem qual que é o seu melhor, o que elas estão fazendo de melhor e que elas potencializem isso. Porque essa que é a questão. A gente está olhando tanto para o outro, o que o outro faz, que a gente não olha para a gente. O que eu estou fazendo? Qual que é a minha forma de ser mãe? O que eu dou para o meu filho de que é meu e dele? Porque, assim, se eu te perguntar, Jéssica, você trocaria a sua mãe por uma mãe maravilhosa da internet? De jeito nenhum. Beijo, mãe, te amo. E desculpa, Cris, a minha é a melhor do mundo.
Entende que é sobre isso, é sobre essa linha que ninguém olha. E que aí quando a gente começa como mãe, dizer assim, qual é a minha? Espera aí, eu tenho ela. E aí a gente começa a trazer isso. É óbvio que nós temos muita coisa a melhorar. E aí, nós estamos lidando com seres humanos, nós estamos lidando com futuro, nós estamos lidando... Sim, existe essa parte. Mas se a gente não conecta essa essência, dificulta demais as coisas. A nossa visão vai sempre pro que não tá bom. Vai sempre estar ali. Ai, mas enquanto uma não conseguiu nem dar banho no filho, a outra já tá colocando o filho pra dormir. Né? E ai, nossa, ela dá conta, eu não dou. Você dá do seu jeito. Então, Perfeito. é muito isso. É ter essa autocompaixão, né? E se identificar para poder direcionar. Porque como você vai ensinar o seu filho se você não está conectada? E aí tem uma palavra central que a gente ouve muito, mas pouca gente entende. Já cheguei até a gaguejar para falar de emoção. Nossa! Porque tem tudo a ver com isso, né? Quando você vai falando dessa autorresponsabilidade, dessa culpa, dessa comparação, ela vai gerando um monte de sentimento que às vezes a gente não tem a capacidade, como adulto, de entender. Uhum. E aí vem o seu sentimento enquanto mãe e as emoções dessa criança, que também não entende o que ela tá sentindo. Socorro, Cris! Como é que faz? O comportamento é o quê? Ele é a leitura de uma emoção. E aí a mãe faz o quê? Ela olha para o filho e fala, ele não tá se comportando bem, o que eu faço? É a emoção. E aí vem o quê? A mãe vem uma emoção do medo. Porque eu tô fazendo errado, porque o que eu estou fazendo errado? Aonde que eu estou falhando? E aí começa uma guerra de emoções. Porque não é por querer, é que realmente nós somos movidos por emoção. O ser humano é movido por emoção. Então aí vamos lembrar que os nossos filhos são seres humanos. E isso é importante a gente lembrar. Quando você olha para aquela criança que está fazendo pirraça, pensa, qual é a emoção que está lá? Qual é a emoção que está em mim? Que muitas vezes a mãe... É muito louco isso, sabe? A mãe é assim, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, as coisas... Mas daí a mãe traz uma noia lá para ela. Nossa, mas isso aqui eu acho que eu fiz errado. E aí o que acontece? Eu tenho um pensamento que gera um sentimento ou vice-versa. E aí eu faço o quê? Eu alimento o que eu estou sentindo. Então, se eu estou sentindo uma sensação aí de incapacidade, de impotência, de medo, eu começo a fazer o que? Alimentar aquilo. Então, tudo que eu enxergo no meu filho vai ser relacionado ao que eu estou sentindo. E às vezes a pobre da criança não está nem fazendo nada tão... Né? Apenas está agindo como uma criança. Ou agindo algo do momento. Mas aí a mãe... com as suas emoções. Então, essa é a importância de entender de emoções. Porque são diferentes, emoções diferentes. Uma mãe aí com uma emoção do medo e um filho com uma sensação de capacidade. Eu atendi uma mentorada a vez passada. Vai dar ruim, essa mãe vai Nossa! infartar. Se você se identificou, prepare-se. Com uma mentorada a vez passada, ela falou assim, nossa, Cris, eu e minha mãe, nossa, dava treta direto. Eu não entendo, a gente nunca se deu bem. E aí a gente começou a conversar e trazendo aí o contexto do comportamento dela, do perfil e da emoção. E eu olhei para ela e disse assim, você já entendeu que a sua emoção é o senso de capacidade? E a sua mãe é a do medo. Aí você imagina, uma mãe que, não, peraí, será que vai dar certo? E se? E não vai dar certo? E se isso acontecer? A mãe precavida, né? Olhando para tudo aquilo. E a filha, não, deixa comigo, eu dou conta, eu vou lá e faço. Imagina. Vai dar tudo certo no final. Vai dar certo. Dá, mas o quanto que essa mãe sofreu, porque ela não entende o como. O que está movendo. Uhum. Né? Essa filha. Então, assim, é relacionada à emoção. E o quanto que a mãe, claro, que quando a mãe entende que o medo pode ajudar ela, né, em direcionar a filha de uma forma diferente, mas como ela não entendia emoção, ela quer travar a filha.
E a filha não vai travar, porque ela tá sendo movida por eu dou conta, eu consigo. E aí isso gera, assim, um conflito muito grande. E sem contar as emoções que a gente nem conhece, né, Jéssica? A gente nem tem noção. E aí você trazendo até essa questão das emoções, o inverso também é verdadeiro, porque tem a mãe que tem esse senso de capacidade e o filho, às vezes, tem a emoção do medo. E essa mãe, às vezes, eu vou usar a palavra trauma, você me corrige se estiver errada, mas na tentativa de tentar empurrar ele para a vida nesse sentido, acaba até criando traumas. Acontece. Bloqueios. Vamos chamar de bloqueio. Por quê? Porque a emoção da mãe, vai lá, você consegue, você dá conta, olha, tem isso aqui, vai estudar isso, levando o filho porque ela sente que aquilo é maravilhoso, mas o filho precisa de uma segurança. Espera aí, isso vai dar certo? Como que... E se não der certo, eu consigo remanejar isso? Né? Aí vira aquele... E aí a criança trava. Vamos falar da criança, do adolescente mesmo. Ele trava. Né? Vai, não vai, e a mãe não entende, a mãe vai... E aquele movimento faz o que com aquela criança? Faz ela se reprimir. E ela vai pro cantinho dela, ela perde bastante a força. Por quê? Porque aquilo é muito difícil para ela. Porque ela não tá com a mesma emoção, com a mesma adrenalina que a mãe tá, né? E eu vou usar aqui uma máxima que você deve conhecer. Se você não conhece, coloca aqui nos comentários para nós qual é a verdade que você já ouviu. Filho criado, trabalho dobrado. Eu sei que isso também vai se tornar lá na frente uma crença limitante, mas todo mundo já ouviu falar, né, Cris? Dessa frase que quanto mais velho, e aí eu tô aqui com meus 33, beijo mãe, o problema continua. Mas quanto mais a gente amadurece, os problemas mudam e vai ficando mais complicado pra mãe. Então, eu queria entender se isso realmente é uma máxima que caiu aí no passado, ou se realmente ao longo da vida as fases do filho continuam sendo desafiadoras pra essa mãe. Porque uma vez mãe, pra sempre mãe. Jéssica, vai depender muito de 2 pontos. Talvez... quando a mãe é aquela mãe que ela quer comandar a vida do filho, sim, vai ser sempre difícil. Porque ele não vai responder essa expectativa dela e ela vai sofrer muito. Porque é sobre ela. Agora, quando é aquela mãe que ela entende o potencial do filho e ela fala, você é do mundo mesmo, o mundo é seu, vai e arrasa... Ela tem dentro dela isso. Claro que como mãe a gente vai ter o senso de preocupação, mas não o sofrimento. São coisas diferentes. São diferentes. Né? Eu estou preocupada. Meu filho não tá muito legal. Né? Então assim, às vezes a mãe, eu vou rezar pelo meu filho que eu acho que ele não tá legal. Então assim, é algo aí que... É do amor. Agora, a mãe estar sempre sofrendo porque não tá dando certo, porque o meu filho não vai conseguir, porque ele quer fazer tal coisa e é melhor ele não fazer. Então, assim, isso já é dessas rédeas que é sobre ela, não é sobre o filho. E isso, sim, cria uma certa dificuldade desse filho futuramente ter uma família e ter problemas na família. Por quê? Porque para a mãe ele tá dando trabalho ainda. E eu sou muito da opinião de que os meus filhos adultos, a vida é deles. Eles precisam construir a vida para eles. Eu não quero de jeito nenhum que eles estejam dependentes de mim, da minha felicidade ou como... Não, a vida é deles. A minha maior felicidade é ver eles evoluir. Isso sim. Então não tá tudo bem aquele Reels que diz que a adolescência agora vai até os 30 anos. Isso não tá certo. Olha, os meus têm 22 e já são adultos pra mim, gente. Ai, comenta aí, quero saber. Gente, já são adultos, né? Já fizeram 18. E aí nós começamos falando de uma faixa etária de escola, né? Ali do período de escolarização, vamos considerar que ele tá no ensino fundamental, né? Então a gente tá falando da criança e do adolescente. Uhum. Essas realmente são as fases em que a mãe tem a chance de criar um futuro líder, e é por isso que você criou o nome Mães Líderes, pra gente entender um pouco mais desse contexto, Cris? Isso, Jéssica. Mães líderes, formadoras de futuros líderes. Eu venho aí de um olhar muito para onde? Empresarial.
E o que a gente ouve nas empresas, aonde a gente vai? Esta geração é um problema, esta geração... Não quer nada com não nada. quer nada com nada. Desculpa aí, gente, nós somos responsáveis disso. Desculpa aí, eu sou mãe, então assim... Vamos pensar no futuro, foi nisso que veio muito forte para mim. Vamos fazer algo para o futuro? Vamos... Só ficar falando não adianta nada. Não adianta nada. Então, sim, o excesso de informação vem trazendo um caos na vida de todo mundo. Mas o que eu vou fazer com isso? Porque se eu começar agora a construir essa liderança no meu filho em pequenas coisas dentro da minha própria casa, com certeza isso vai ir melhorando, vai para o futuro. Então, quando a gente olha para isso, todas as vezes que eu fazia treinamento e quando falava de comportamento... Era lindo de ver o olho da mãe olhando e dizia assim, nossa, o meu filho é desse jeito. Agora eu entendi. Porque existe um movimento comportamental que é dele. Então aquilo trazia muitas vezes a paz para a mãe dizer assim, isso não é um problema. É só o jeito dele. Por quê? Porque a mãe via muitas vezes aquele movimento como um problema. Porque para ela, o jeito dela é diferente do filho. Então, para ela, aquilo poderia ser um problema. E quando que ela entende que aquilo não é um problema, é uma maneira dele ser, é um comportamento, é um perfil que gera aquilo e que ele vai ter o sucesso da forma dele, ele tem as habilidades dele, ele tem o jeito dele, traz um alívio para a mãe. E ela consegue direcionar isso. Então, foi olhando para isso, conversando com mães, que todas as vezes, dentro de mentorias, quando trazia-se o contexto da mulher, era muito enriquecedor ouvir a mãe dizendo, nossa, agora isso aqui esclareceu muita coisa, me ajudou muito. Por quê? Porque é sobre esse ser humano. Imagina, Jéssica, a gente tem um telefone, que é hoje, né? O problema do mundo é as crianças. O problema é a solução. O problema é a solução. É o telefone. Então, eu, mãe, tenho um telefone e eu preciso, a gente estava falando que eu fiz troca de telefone, eu preciso aprender a... Usar ele. Ele tem programação, eles têm programas lá dentro que eu preciso aprender a usar. Então, eu passo o tempo da minha vida aprendendo, porque eu preciso dele, não preciso? Os nossos filhos não são diferentes. Eles também têm uma programação, vamos chamar assim, humana, diferente. Uma personalidade própria. Personalidade própria. E por que não eu investir em tempo, dedicação e conhecimento? Tomar consciência disso, para que eu possa lidar e melhorar, e direcionar. E aí as mães estão te ouvindo e vão falando assim, Cris, eu só consigo lembrar do tal do burnout nessa hora, porque já tem tanto para eu me preocupar e olhando você falar, parece que não é o suficiente, as preocupações que eu já tenho não são o suficientes. Precisa dessa pressão toda? O burnout hoje, ele é uma realidade dentro das pessoas que vão até você, das mães que te procuram hoje? Muito. Poucos falam sobre isso, né? O burnout materno. Essa sobrecarga que a mãe tem, né? Aí, o que acontece? Vem fazendo o que com a energia? Vem sugando energia, o excesso de tudo. Não é somente o telefone, é o excesso. O filho tem 10 atividades para fazer, a mãe tem o trabalho, a mãe tem todo o contexto da vida dela, que ela também é um ser humano. Vamos lembrar disso, né, gente? Não vamos esquecer, né? E ela também tem que se cuidar, né? Exatamente. Exatamente. Então, tem todo esse contexto. E aí, a cobrança, a autocobrança que a mãe tem e a cobrança que ela sente de fora leva, sim, a um esgotamento. E assim, hoje quando a gente pensa em burnout, o que eu acabo relacionando muito, que foi algo que me despertou uma vez para olhar para isso, que é o burnout é a falta de resultado. Ele é muito mais a falta de resultado do que o excesso de cobrança, de trabalho, né? Fadiga, a né? Fadiga. O que nos leva a tudo isso é a falta de resultado. Então, eu vou percebendo que eu não tenho resultado, eu vou sentindo que aquilo não está dando certo, e aí aquilo que eu falei, a gente vai alimentando o que a gente sente.
E aí eu vou esgotando, e eu não tenho mais força. E aí eu acabo... Agora, o que é importante? É olhar para isso. Qual que seria o resultado de uma mãe? Isso que eu ia te perguntar agora, porque no trabalho a gente consegue entender, porque você tem metas. Agora, com os filhos é diferente. Como é que você identifica se tá batendo a meta? Então, porque não é parado para olhar para isso. O que eu quero do meu filho? Eu quero que ele cresça e ele resolva a vida dele? Não. Eu quero uma conexão, eu quero criar pessoas de princípios. Então, tem todo um contexto. O que eu quero? E se eu não identifiquei o que eu quero, então eu vou indo. Eu quero coisa boa para o meu filho, mas o que especificamente? E aí eu vou me cansando tanto, que chega um momento que dá um pane. E aí, quando eu venho olhar para o resultado, e é legal que, assim, recentemente, com uma mãe, ela estava muito nesse contexto do burnout, né? Do burnout materno. Realmente, assim, ela estava no contexto bastante mesmo, né? E quando a gente foi trabalhar as ferramentas, fazer o processo das mentorias, ela começou a identificar coisas muito boas que ela não conseguia, que ela nunca tinha nem parado para analisar. Quais coisas boas, né? O que ela queria. E ela começou a perceber coisas muito boas. Então, ela começou a ver resultado. E tem resultado. Agora, a gente está preparado? A gente tem uma métrica lá, quais são os resultados que nós queremos? Porque tem mães que vai dizer assim, o resultado que eu quero do meu filho é que ele levanta às 6 da manhã, tome café, vai para a escola, faz isso. Esse é o resultado que eu quero. Então, assim, se ele tá fazendo isso, tá dando certo. E se ele não tá... E nem sempre é assim. Tem vezes que ele não vai arrumar cama, tem vezes que ele não vai... Né? Então, assim, por quê? Porque ele é uma pessoa. Ele tá numa fase, eu tô na outra. A cama arrumada todos os dias precisa, sim, ter a cama arrumada. Mas, assim, o que acontece? Tem muitas coisas que é uma necessidade minha como mãe, não dele como criança, como adolescente. E aí a gente tem que ir lá, trabalhar essa necessidade, não a minha, mas sim de uma casa organizada. Não a minha necessidade da regra da cama arrumada, mas de uma casa organizada e da autorresponsabilidade, que quem dormiu naquela cama tem a responsabilidade de arrumar. Então, viu que existe um contexto onde que muitas vezes a gente não olha. É trazer todo esse olhar e aí vem a comunicação. Por que uma cama arrumada? Por uma ordem, uma regra? Ou por um contexto de que moramos numa casa, né? Deveres e obrigações, né? Tudo isso é trabalhado. Perfeito. Você falando aí, e aí a mãe que tem mais de um filho tá pensando, mas com um vai ser fácil aplicar tudo isso. E agora, se tem mais? Tá aqui a especialista, ela falou lá, são 5 filhos diferentes, com personalidades diferentes, em faixas etárias diferentes também. Estar numa casa com mais irmãos ali, né, mais filhos, facilita ou dificulta? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Poxa, eu tô tentando ajudar. É que quando a gente entende esse contexto de que é diferente, né, vai ajudar aonde? Aonde que um vai fazer uma coisa, outro outra coisa. Só que a gente tem um olhar também que... Até eu vou trazer um exemplo que aconteceu a vez passada lá em casa. O meu filho de 9 anos, o Davi, ele é uma criança muito teórica. Então, assim, é tudo aqui. Ele lê muito, ele é uma criança que ele vai buscar muita informação. Para ele, as coisas é tudo na teoria. E tá tudo certo, não tem dificuldade nenhuma. A Juliet já é uma emocional. Então, assim, o Davi, ele precisa de informação. Ele lê inúmeros livros. Por quê? Porque ele gosta de informação. Né? É dele. É do perfil dele, é das habilidades dele. A Juliet é uma emocional, ela precisa de conexão. E esses dias ela estava muito chateada, adolescência, né? Aquela fase de pré-adolescência, e eu vi que ela estava muito irritada. E eu fui conversar com ela já estava indo dormir, e aí ela disse assim, porque o Davi é melhor em tudo, porque o Davi isso, porque o Davi, né? E ela começou a trazer todo esse contexto. E eu disse assim, filha,
Você percebe o quanto vocês são diferentes? Vamos lá. O Davi, ele lê muito, o Davi faz isso, o Davi tem essa habilidade. Mas olha para você, olha as suas habilidades. Olha o quanto que você já aprendeu com ele, você tem desenvolvido habilidades com ele. E o quanto que ele aprendeu com você. Olha você, a sua habilidade, né? Que ela é uma artista, ela é da arte mesmo. Falei, olha as suas habilidades, olha quanta coisa bonita que você faz. E foi tão lindo o rostinho dela, olhando para mim, assim, sorrindo, tipo... Não tinha percebido isso. Exatamente. A descoberta, né? Então assim, é muito isso. Um faz de um jeito, outro faz do outro. E aí está, há tempos atrás, eu queria que fizesse de um único jeito, que era o meu. Que não tinha nem a ver com eles todos, né? Exatamente, que era o meu jeito. Então isso dificultava muito. Talvez nem tanto para eles, mas muito para mim. Porque eu sofria muito com isso. Então, assim, quando a gente entende esse movimento, as coisas não vai ficar fáceis lá fora, mas elas vão ficar leves aqui dentro. Perfeito. Muito bom. E você dando esse cenário todo, eu fico me perguntando. Então, quando a gente vai lá para a rede social e tem um monte de opção de como ser mãe, existe ou não existe o certo e errado, já que não vem a fórmula pronta, mas existem caminhos. Tem certo e tem errado? Certo e errado. Qual que é o jeito de cada uma ser mãe? Qual é o teu jeito de ser mãe? O teu jeito certo e o teu jeito errado. O teu excesso e tua essência. É cada um identificar em si. Existe sim a fórmula mágica, linda, que é de cada um. Na essência de mãe, de trazer as rédeas, de dizer assim, é isso que eu quero. É esse o futuro que eu quero para eles. Então eu vou direcionar eles para esse futuro, para esse comportamento. Então, existe a forma certa. Mas eu mesma tenho que fazer essa descoberta. Exatamente. Por quê? Porque aí o caminho é outro. Então, a moda da educação positiva, o que você tem a dizer sobre isso? Nossa, educação positiva. Mamãe, posso ir no shopping? Claro, filho, claro que você pode. Ai, minhas colegas vai. Tá bom, filho, vai. A criança tem 10 anos de idade. É positivo, né, você incentivar o seu filho a ir fazer. Não, claro. Não pode brigar, não pode isso, não pode... Não pode o quê? Porque... recentemente, a gente viu nas redes sociais aí... o efeito disso. O efeito disso. Aquele filme, eu vou lembrar o nome dele, que deu muito adolescência. Sim, a série, uma minissérie. Exatamente. Eu maratonei para entender. A questão estava com o filho? Ou estava com a liberdade dele? Uma criança de 13 anos de idade. Estar na rua a hora que bem quiser. Voltar para casa e pai e mãe nem ver, eu acho que tem algo aí que não tá certo, né? E a falta de consciência, né, do contexto. Até agora eu não entendi se ele tinha entendido ou não tinha entendido o que de fato tinha acontecido com o ato, né? Exato. Não vou contar o spoiler, não. Vai lá assistir que você vai entender o que a gente acabou de falar. E olhem pro filho e olhem pro pai também, né? Que ali a ligação é muito o filho e o pai, não é nem com a mãe, né? Então, assim, a educação positiva, ela é o quê? É que se pinta uma coisa muito bonitinha, né, Jéssica? O positivo é o título, né? Exato, é você falar assim, é você ter esse contexto. Gente, eu sou adulta. Como que eu vou direcionar o meu filho uma forma assim, ai, tudo bem, filho, é assim. Então, assim, a educação positiva é o quê? A educação positiva não é nem só você falar assim, ai, filho, parabéns, parabéns, parabéns. É mostrar para ele que ele fez um caminho legal. Olha que bom, você viu que você tem capacidade? Vamos continuar? Então, é tudo muito parabéns, ai, você é sensacional, você é maravilhoso. Encher ego não dá, gente. O que você vai levar o seu filho? O seu filho vai para uma empresa amanhã ou depois? Daí ele encontra na empresa a educação punitiva, né? Exatamente. É totalmente o oposto. Não fez? Tchau. Não, né? Jéssica, a gente tem que comparecer, tem que ter horário. Tem que, né? E a gente não precisa ir lá para a empresa. Hoje na escola. Às vezes eu ouço
crianças, adolescentes indignados que a escola exige o uniforme. Porque a escola não pensa que talvez a criança não tenha 2 uniformes. Eu não sei, mas no meu tempo, sabe o que a gente resolvia? Lavar, secar atrás da geladeira pra gente usar no dia. E se não secar, você passava com ferro. E agora a máquina é até mais moderna, né? Já sai prontinha. Entende que é o ensinar eles? É o ensinar porque Por que eu tinha que secar a minha roupa? Para que eu pudesse era minha responsabilidade. Ir para a escola, eu tinha que chegar lá de uniforme. E quem que tinha que cuidar do uniforme era eu. Então, são contextos muito extremista, de que aí a gente sai da nossa responsabilidade. E aí a gente foi perdendo, as mães foram perdendo, e sem querer, muitas vezes, de mostrar esses pequenos pontos. Ai, mas eu não tenho tempo. Às vezes você tem tempo na mesa, de perguntar sobre algo que teu filho fez e mostrar um caminho, uma percepção diferente. Um simples trabalho de aula que seu filho faz é entender a percepção dele. O que levou ele? O que ele achou sobre aquilo? Como é que foi? Então, é sobre isso, é sobre essa conexão. Isso é educação positiva. Não é você ir lá e pintar um elefante cor-de-rosa e dizer, olha que lindo. Não, é mostrar que ele não é cor-de-rosa, que às vezes ele tá sujinho, aí você tem que dar uma limpadinha nele. Todas as faces, né? Exato, por quê? Porque quando a gente fala em filhos fortes e felizes, direcionado para a vida, estamos aqui. É agora que começa. O meu pequeno, esses dias saindo da escola, ele foi tão bonitinho porque ele falou assim, mãe, você esqueceu a garrafinha de água. Você esqueceu de colocar a garrafa de água. Eu olhei para ele e falei, eu esqueci o quê? Ele, ai não, fui eu que esqueci. Porque eu trabalho muito isso com ele. Eu não vou para a escola, quem vai é você. Então, é apenas uma garrafa de água, mas quem que toma água na escola? É ele, não sou eu. São pontos muito pequenos, que quando a gente fala de liderança, são pontos que é somente as mães tomarem consciência de algumas coisas e começar a usar no seu dia a dia. É a consciência, tudo começa na consciência. Mas aí vem lá, informação e educação positiva. Você tem que ser querida, boazinha, permissiva, tem que ser tudo. Ok, isso é educação positiva. E aí, o que você está fazendo com o teu filho? Com essa informação e com essa educação? Então, sempre, o que eu trago muito é esse olhar para o futuro. E aí, entender o que eu faço agora para que esse futuro seja prazeroso. Isso tudo que você disse entra no contexto do que a gente hoje escuta o termo de educação assertiva, que seria aquela visando realmente quem eu quero que essa criança se torne, o meu desejo, respeitando esse espaço. Como é que se aprende a fazer isso? Hoje, até agora falando do método, né, que você comentou aí das mães líderes. Dá para aprender isso? Existe um passo a passo que eu possa seguir para me tornar essa mãe, independentemente da idade dos meus filhos? Com certeza. Aquilo que eu falei, tudo começa com a consciência. E quando eu olhei para isso, eu fui trazendo esse método, trazendo uma metodologia desse olhar, de que essa mãe tome essa consciência, que ela olhe para dentro da casa dela, do ambiente dela, do comportamento dela, de todo esse contexto que é dela, e ela use as ferramentas para isso. Não é eu ir lá, mas o outro tem isso. Não, é o que eu tenho. Como eu sou. Como que é tudo isso? Então, é um contexto de que é possível tornar a vida mais leve. É possível um futuro melhor. Vejo sorrisos lá. Calma, você ouviu que dá para ser leve? Dá para ser leve. Mas a direção é essa, é a consciência. E como tornar consciência? Porque o que acontece muito é olhar, mas eu sou assim, então eu ajo assim. Não. É você olhar para as coisas boas, para a tua construção, para todo esse desenvolver de tudo isso. E aí, uma vez nós tivemos uma conversa que a gente falou até na forma empresarial, né? Verdade. Que era sobre as metas, sobre os objetivos. Foco, disciplina. Foco, tudo isso.
né? Que vamos pensar na empresa, a liderança na empresa. Né? Como líder numa empresa. Por que não na minha casa eu não tenho que olhar para isso? Por que não formar todo esse contexto para que chego no fim do ano e eu olho assim e eu vejo evolução? E é sobre isso, é sobre evoluir. E evoluir conscientemente. Porque senão a gente só vai, né? Só vai. E tá sempre insatisfeito. Sempre com uma sensação de que, não tô fazendo certo. Por quê? Porque eu não sei nem o que fazer. Então a sensação de não tá dando certo, ela vai ser presente constantemente. Porque eu nem sei para onde ir. Então eu deixo a vida me levar, né? Ixi, isso nunca deu certo. Não. O que mais me chama atenção, Cris, em todo esse método e como você fala, é que geralmente o especialista, ele olha só o que está ao redor para ir criar um método. E no teu caso, você vem da sua vivência também. Se fosse para perguntar o quanto desse método tem um pouquinho de cada um dos seus filhos, o que você me diria? Muito. Na verdade, muito, porque é experimentando. É olhando para o meu comportamento e direcionando para cada um da forma deles. Então, eu fui, sim, aprendendo a fazer isso. Com um, com o outro. Opa, esse aqui é diferente, então eu me comunico diferente. Esse aqui também. E isso começou a se tornar leve, porque eu via resultado. Quando eu tratava todo mundo igual, eu não via tanto resultado. E aí, quando eu comecei a direcionar diferente, olhando para cada um da sua maneira, eu percebi, uau, já deu certo, pronto. Falei uma vez e funcionou. Então, isso começou a ser algo tão prazeroso que aí não, peraí, isso aqui tem mais gente que precisa disso. Tem mais gente que precisa. E aí a gente tinha aquela máxima, né, de que, mas eles são irmãos, eu criei do mesmo jeito, como é que eles podem ser tão diferentes? E julgando como se um irmão fosse mais certo do que o outro. Isso também não é legal, essa cultura tem que realmente ficar no passado, porque a gente olha para essa individualidade que você está colocando hoje, socialmente de uma forma muito mais respeitosa, eu acredito. Que apesar da gente ter amansado demais, essa parte do respeito realmente é melhor do que já foi no passado. Não sei como é que você vê isso. Exatamente. O respeito, né? Antigamente, como que era? A criança, ela era ensinada a respeitar. Ela nunca foi ensinada a se dar o respeito. E hoje a gente tem quantos adultos sofrendo muito. Quantas mães hoje sofrem porque ela não sabe colocar aquele ponto, não, isso eu não quero, isso não é assim. Ela não sabe se dar ao respeito. Exatamente. Então, assim, e ela sofre, por quê? Porque isso tem consequência. Então, Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Isso tem consequência. Você já parou pra pensar nisso, gente? Para aí. Você aprendeu a se dar ao respeito? Como é que faz isso? Porque realmente respeitar o outro é uma tarefa simples. Você sabe que é colocar o limite, né? Ir até o limite. Mas e o seu limite, onde é que tá? Às vezes a gente não sabe. A gente não sabe, exatamente. Hoje, quantas pessoas no mundo que tiveram e ainda quantas pessoas que têm que aprender a dizer não. Não, isso eu não posso fazer. Não, agora não. Nós fomos ensinados assim. Não, quando o outro pede, você tem que fazer. Então, ajudar os nossos filhos que, sim, é possível. E aí, sim, você entende que cada um vai ter uma diferença. E a avaliação do todo, né? Ele tem que ter esse olhar de visão do todo e não só do que ele quer, do que ele espera, e nem do que o outro quer e o outro espera. O outro espera. Então, é esse equilíbrio. Não, filho, se você não quer, você não precisa. Não é bem assim. Se você está em um ambiente que tem regras, por mais que você não queira, você precisa, porque você está naquele ambiente. Então, é diferente. Vai ter crianças que naturalmente, é regra, ok, já pelo perfil dela, ok, não tem problema. Já vai ter outras que sim, vai ter a dificuldade, porque, não, mas eu não quero. Então, colocar essa expressão, colocar esse
ensinamento, né? Para que eles entendam sobre isso. Então, quando a gente voltando lá para a questão do método, o método vai trazer isso. Vai trazer para que essa mãe tenha um olhar diferente. Novamente, tome a consciência e aí ela começa a direcionar da sua maneira. Para finalizar, Cris, eu queria muito que você falasse, até mais detalhando aí do método, uma responsabilidade que é polêmica dizer que é dos pais. Criar filhos felizes. Essa é a palavra certa mesmo. Isso é, de alguma forma, responsabilidade de pai e mãe. Parece tão pesado, né? E, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma grande verdade. E é o que toda mãe deseja, que o seu filho seja feliz. Duvido alguma de vocês estar nos assistindo aí e dizer o oposto aqui no comentário. Não. Desde muito pequena eu lembro dessa frase da minha mãe. O importante para nós é que você seja feliz, né? Diante das escolhas que você fizer, seja feliz. Mas não era a responsabilidade dela, ou era? Qual é o contexto da felicidade? Né? A felicidade é ser ou é ter? Você vai ser feliz todos os dias? É o estar feliz ou ser feliz? Estar ou ser feliz. Então, essa felicidade hoje, ela tem trazido muito o contexto aí dos pais pensarem a felicidade está em ter, não ser. Então, se o meu filho tem uma boa escola, um bom telefone, roupa, um bom videogame. Ele tem um bom videogame, ele tem inúmeros exercícios, inúmeras coisas caro, né? Que a gente paga, que a gente leva, que a gente traz, que a gente leva em shopping. Ter, isso é felicidade? E o dia que você não puder mais? E aí? Então, quando a gente fala em criar filhos felizes, está no contexto de que esses filhos aprendam, muitas vezes, que a felicidade é algo tão simples. E às vezes, Jéssica, sabe o que é interessante? Às vezes as crianças, elas têm essa felicidade na simplicidade, mas nós, como pais e mães, a gente quer algo maior. E a gente vai e coloca neles algo, não, mas é isso aqui que é felicidade. E aí a criança está lá no simples, sendo feliz com o que ela tem, né? Às vezes é coisa, mas nós não, mas eu não tive, eu vou dar. Então, se isso aqui, na minha percepção da minha criança, se eu tivesse um videogame, eu seria feliz. Às vezes a criança era feliz lá jogando bola, brincando com o que tinha, mas na cabecinha dela, mas eu queria ter um videogame, porque o videogame é legal e eu ia ser feliz. Aí o adulto cresceu e quis dar o videogame, que era a tal da felicidade que ele não teve, queria dar pro filho. Só que daí ele não coloca limite pro filho. Que eu quero que ele seja muito feliz. Que eu quero que ele seja muito feliz. Né? E aí isso se perde. Então, quando a gente fala em felicidade, o que é felicidade? É ter ou ser. É aproveitar algumas coisas, é aproveitar, às vezes, pontos tão pequenos que a própria criança te ensina. Menina do céu, e você falando isso e eu pensando na mãe assistindo e dizendo assim, mas Cris, então eu tenho que aprender pra daí eu ensinar, porque você falou isso e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Só que a vida não dá aquele pause, né? Ela tem que ir aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. E essa fatia ali da primeira infância, ela tem uma grande importância pro futuro dessa criança. Como que isso acontece dentro do método? A mãe consegue já ir aplicando realmente? Com certeza, porque ela vai tomando essa consciência desse olhar diferente. Ela vai tendo percepções diferentes para ela olhar e dizer, opa, isso aqui pode ser diferente. Porque naturalmente ela vai pelo instinto, o instinto materno. E o instinto materno é o quê? É dar. Muitas vezes. Ou, às vezes, é segurar. Proteger demais. É o instinto. Mas aí, quando a gente toma consciência, a gente começa, opa, a gente vai, mas, não, espera aí, tem um outro caminho que eu posso usar ele. É muito interessante a consciência. Um dia o Davi estava lendo o livro Diário de um Banana, que ele estava pegando na escola toda semana ele lia, ele lia tem a coleção, né? Uma tarde ele lia o livro de 200 e poucas páginas. E eu olhei aquilo e fui no shopping. E peguei o livro, uau, Diário de um Banana, o Davi vai adorar. E eu estava indo pro caixa. A consciência me disse, o que você está fazendo? Toda semana ele pegava um livro, né?
eu ia levar para ele o livro, eu ia estar tirando dele a autonomia, a escolha dele ir lá, escolher, o tempo dele ler o livro, porque ele tinha que devolver para a biblioteca. Então, olha só o que a consciência faz com a gente. Claro que o meu instinto de mãe, com amor, eu queria levar Fica com o livro para você. Do livro. Então, assim, aí a consciência me trouxe isso. Espera aí, você está tirando o que dele, dando a coleção do livro para ele? Entende que tudo é consciência? E esse exemplo faz muita mãe pensar, né? O que você já quis facilitar pro teu filho que ele poderia ter conquistado sozinho. Sozinho. E desenvolvido tantas habilidades, tanto conhecimento, algo tão natural dele. Meu Deus, para eu ser mãe, vou ter que trabalhar muito nisso ainda, gente, que eu ia fazer tudo errado. Ainda bem que tem o Max para educar as crianças. Não, eu prometo que eu vou aprender também, vou aprender com a Cris. Cris, brincadeiras à parte, quero te agradecer demais a estar aqui e eu não vou deixar de encerrar esse podcast pedindo spoiler, porque hoje você está atendendo, né, no formato mentoria, então as mães podem chegar até você, mas em breve a gente deve ficar de olho no teu perfil, porque vem novidades aí? Vem novidade, vamos ter aí produto maravilhoso, que é esse direcionamento, que é esse, trazendo 3 pilares, lindo, que é essa mãe ter essa consciência, novamente, ela olhar para esse filho dessa forma diferente, e aí vem o que eu faço com esse conhecimento. Aí sim, ela pode direcionar, criar todo esse futuro que ela quer e ir para ele com leveza. Muito bem. Te espero aqui pro próximo café, fechado? Bora quando a lá. novidade sair? Então lá. tá, você que tá aí de olho, faz o seguinte, eu vou deixar aqui as redes sociais, editor, bota na tela pra gente, pra você que tá acompanhando, correr lá pro perfil da Cris. Também vamos colocar aqui na legenda, na descrição do vídeo. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, porque toda semana eu recebo alguém que tem algo a ensinar, que vai fazer bem pra sua vida, pro seu dia a dia. Esse foi mais um LikeCast, eu te vejo em breve. Até mais!